sistema entrega a mão para salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. Senhores, mais 4 anos. Parabéns a todos. Enquanto as condições de existência do sistema estiverem aí, ele vai resistir. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? Missão. É. E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais e os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília e que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. Muito bem. Dando uma caroninha aqui a vocês. Tenho que ir ali no BJ's porque parece, pelo menos está se formando, um grande furacão aí nas costas. Geralmente se formam na costa africana, do continente africano, e depois vem para cá. E segundo eu estive acompanhando, em 4 dias esse furacão chegará aqui na Flórida e também na parte do Golfo, onde estão as cidades de Sarasota, que estivemos lá, uma cidade muito bonita. Eu amei aquela cidade. E também Naples, que Márcia e eu já conhecemos. Então eu vou ali no BJ's comprar água. O restante, graças ao Pai, nós já temos em casa. Hoje ela colocou gasolina, o tanque está quase cheio. Aquilo que eu falo para vocês, eu vivencio. Eu não sou um personagem. Então aquilo que eu falo para vocês, eu vivencio. E eu também sigo os conselhos. Falando nisso, pessoal, eu estava hoje, durante o meu almoço, ouvindo novamente aquele áudio do sacerdote ou cardeal, o que foi excomungado pelo Chiquinho, o Carlos Maria Viganò, onde ele fala abertamente sobre o Macron, que a suposta mulher do Macron é um homem. Alguns, vou colocar perto de 1 ano atrás, eu noticiei no canal que ela havia sido levada às pressas, uma emergência para um hospital. E eu não sei se foi falha do estagiário, mas a notícia dizia para fazer uma revisão da próstata. Ou seja, Brigitão é uma mulher de próstata. E o Viganò também cita que o Obama, tal como o Macron, sendo que a Brigitte é fraquinha, né? Canelinha de sabiá. Já o Big Mike não, o Big Mike é musculoso. Então o Viganò cita esses dois. E se a gente pegar esses 2 exemplos, é lógico que existem outros, mas se a gente pegar esses 2 exemplos e ver o que a palavra do Eterno diz, chegaremos ao seguinte: Isaías 5:20. Ai daquele que chama o mal bem e o bem mal. Ou seja, a inversão de valores.
É isso que estamos vivenciando. Uma inversão tremenda. Eu creio que você que cresceu também, que é da minha geração, eu nasci em 65, nos foi incutido, nos foi ensinado que é bom casar, ter uma família, filhos, ter um trabalho, o marido prover para a esposa, para os filhos, para que nada falte em casa, etc. Viver uma vida honesta, respeitar as pessoas de idade e ser verdadeiro, autêntico, não mentir, etc. Tudo isso agora tornou-se obsoleto. Tudo isso agora caiu em desuso. Então, conforme você pode ver no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, ai daqueles que chamam o mal bem e o bem mal. Mas quer que completa o versículo? Que tornam o doce em amargo e o amargo em doce. É a inversão de valores. Vejam aí o áudio do Viganò abrindo a caixa de Pandora, e também logo depois um outro vídeo aí interessante falando sobre Brigitão e Big Mike, a dupla de zaga. Declaração de Dom Carlo Maria Vigan, após os sacrilégios e escândalos dos Jogos Olímpicos de Paris. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris é apenas o mais recente de uma longa série de ataques vis a Deus, a religião católica e a moral natural, pela elite anticristã que mantém os países ocidentais como reféns. Já vimos cenas não menos perturbadoras nas Olimpíadas de Londres de 2012, na inauguração do túnel de Gotthard em 2016 e nos Jogos da Commonwealth de 2022, apresentando figuras infernais, bodes e animais aterrorizantes. A elite que organiza essas cerimônias exige não apenas o direito à blasfêmia e à exibição obscena dos vícios mais repugnantes, mas até mesmo a aceitação muda pelos católicos e pessoas decentes, que são forçados a suportar a indignação de ver os símbolos mais sagrados de sua fé e os fundamentos da lei natural profanados. Testemunhamos uma dança macabra distópica em que hologramas dos cavaleiros do Apocalipse alternavam com um azul plumbe Dionísio, servido sob um sino de vários pratos, a paródia da última ceia LGBTQ+, a trupe trêmula da performance de uma Maria Antonieta decapitada, cantando Sairá, para celebrar os horrores da Revolução Francesa, os balés de travestis barbudos e dançarinos efeminados, acompanhados por cantores mímicos lamentáveis. Neste espetáculo provocador, Satanás sabe fazer nada além de arruinar a perfeição criativa de Deus, mostrando-se como o autor invejoso de toda a falsificação. Satanás não cria nada, ele apenas arruína tudo. Ele não inventa, ele mexe. E seus seguidores não são diferentes. Eles humilham a feminilidade da mulher para apagar a maternidade que lembra a Virgem Maria. Eles castram a masculinidade do homem para arrancá-la da imagem da paternidade de Deus. Eles corrompem os pequenos para matar a inocência neles e fazer deles vítimas do mais abjeto wokeísmo. As cerimônias de abertura dos Jogos Olímpicos deram escândalo, não apenas por causa da exibição arrogante do feio e do obsceno, mas porque a subversão infernal do bem e do mal, a alegação insana de poder blasfemar e profanar tudo, mesmo o que é mais sagrado, em nome de uma ideologia de morte, feiura e mentiras que desafia Cristo e escandaliza aqueles que o reconhecem como Senhor e Deus. Não é coincidência que quem patrocina este carnaval revoltante seja um emissário do Fórum Econômico Mundial, Emmanuel Macron, que passa um travesti como sua própria esposa com impunidade, assim como Barack Obama é acompanhado por um homem musculoso em uma peruca.
É o reinado da mistificação, da falsidade, da ficção erigida como um tótem, no qual o homem é desfigurado precisamente porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. A tolerância não pode ser o álibi para a destruição sistemática da sociedade cristã, uma sociedade pela qual bilhões de pessoas honestas e até agora silenciosas se identificam. Esta prevaricação deve acabar, e deve acabar não tanto e não apenas porque fere a sensibilidade dos crentes, mas porque ofende a majestade de Deus. Satanás não tem os direitos de Deus. O mal não pode ser colocado no mesmo nível do bem, nem as mentiras podem ser equiparadas à verdade. Esta é a base da nossa civilização, uma civilização que alguns gostariam de enterrar sob os escombros físicos e morais de um mundo em ruínas. Deve ficar claro que a paciência e a tolerância dos fiéis e dos cidadãos foram esgotadas, que já não é mais hora de deplorar, mas de agir, especialmente quando a autoridade civil e religiosa é cúmplice da traição. É, portanto, necessário que os cristãos se organizem em todo o mundo com ações concretas, antes de tudo com um boicote aos Jogos Olímpicos e a todos os seus patrocinadores. É igualmente necessário que as empresas não subservientes ao globalismo revoguem seus contratos de patrocínio e que delegações e atletas individuais se retirem dos Jogos, que foram inaugurados sob os piores auspícios. Devemos esperar e exigir que os responsáveis por este bullying intolerável sejam responsabilizados por suas ações, bem como pela corrupção que também acompanha este evento. Finalmente, o designer homossexual que deu à luz este espetáculo blasfemo e vulgar deve reembolsar a taxa que os Macrôniades cobraram dos contribuintes franceses. Exorto os católicos a fazer reparação por meio da oração, jejum e penitência pelos ultrajes perpetrados contra nosso Senhor Jesus Cristo e contra a nossa santa religião, e que possa o recurso confiante daqueles que são bons diante do trono do Altíssimo não ser divorciado de um despertar geral das consciências, para que o Rei dos Reis possa mais uma vez reinar sobre as nações, sociedades, famílias e a Igreja. Brigitte Macron entrou com uma ação judicial, em fevereiro de 2022, contra as duas mulheres que postaram o vídeo no YouTube, intitulado Brigitte Macron é um homem, mas perdeu a ação. No seu último número, 528, a revista Feuille Document publica 3 novas fotos de Jean-Michel Trogneux quando criança, que, segundo o jornalista francês Xavier Poussard, depois de analisadas pelo software de reconhecimento facial, Face++, permitem confirmar que se trata efetivamente de Brigitte Macron. Além disso, Morad El-Khattab, escritor e filósofo francês, geopolitólogo e denunciante da pedocriminalidade, disse que na realidade, Brigitte Macron nasceu homem. Ela mesma criou uma lenda falsa, e a qual os franceses pedem somente a verdade. Por trás disso, há também uma questão de corrupção de menores. E ainda é surpreendente que não tenham tomado medidas legais contra os escritos de Feuille Document e do jornalista francês, Xavier Poussard. É claro que os Macron não querem abrir a caixa de Pandora. Também o cantor francês Francis Lalanne disse em uma entrevista: não nos imponha uma primeira-dama da França que seja um monsieur, obrigando-nos a chamá-la de madame, em referência a Brigitte Macron. Em 2023, a revista France Quotidien dedicou uma análise aprofundada aos rumores espalhados pelas duas mulheres sobre a primeira-dama. De pouco serviu a denúncia feita por Brigitte Macron às duas mulheres. Esses rumores não diminuíram. Pelo contrário. O mesmo se aplica a Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, que nasceu Michael Lavan Robinson, em Chicago, Illinois, em 17 de janeiro de 1964. Ele era o segundo filho de Fraser Robinson III, um notório traficante de cocaína e bandido do Sindicato do Senhor do Crime, o ex-prefeito Richard Daley, e de Marian Childs Robinson, uma prostituta de rua temporária, que foi diagnosticada com o vírus HIV em 1998.
Ele era um atleta popular no ensino médio. E em 1982, aceitou uma bolsa para jogar como zagueiro central do Oregon State Beavers. Depois de terminar uma temporada respeitável, ele abandonou repentinamente a escola. Seus companheiros de equipe observaram que Robinson podia ser ouvido regularmente, lamentando que ele era uma mulher presa dentro do corpo de um homem. E em 13 de janeiro de 1983, submeteu-se a uma cirurgia de redesignação sexual, na Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins. Anos depois, ela conheceu Barry Obama Jr., filho de um imigrante queniano, que mais tarde percebeu a verdadeira identidade de Michelle. Posteriormente, eles se casaram e adotaram 2 filhas. Mesmo isso é afirmado pelo irmão mais novo de Obama, Malik, que diz que Michelle Obama é um homem. Registrou-se para votar como homem, de 1994 a 2008, de acordo com registros oficiais obtidos na Junta Eleitoral do Estado de Illinois. Documentos oficiais também revelam que Michelle Obama mudou oficialmente o seu gênero para feminino em 2008, mesmo ano em que o seu marido concorreu à presidência. Os documentos oficiais foram obtidos do estado de Illinois pelo documentarista norte-americano Joel Gilbert, que explica que decidiu adotar uma abordagem séria para conhecer o passado de Michelle Obama, porque a grande mídia se recusa a abordar o assunto.